Fala galera, meu nome é Alec, eu sou arquiteto urbanista e hoje eu vim apresentar para vocês 5 mitos que muita gente ainda acredita sobre trabalhar com notebooks, sendo arquiteto, designer ou simplesmente trabalhando com renderização. Se você é arquiteto, designer ou simplesmente trabalha com 3D, você provavelmente já deve ter se deparado com muitos mitos sobre como trabalhar com essas máquinas. Que elas são fortes, que elas são fracas, principalmente quando o assunto é notebook gamer. Algumas das coisas que a gente ouve por aí até são verdade, outras simplesmente são aumentadas. E hoje eu vim tirar as suas dúvidas sobre isso. Pelo menos eu escolhi 5. E se você tiver mais dúvidas, já fala aqui embaixo nos comentários que a gente tira todas elas num próximo vídeo. Mito de número 5. Trabalhar com notebook na tomada vai acabar com a sua bateria. Então, será que é verdade? E a resposta simplesmente é não. Não é verdade. Já passou o tempo onde os notebooks ainda não eram tão bons e não sabiam gerenciar muito bem a sua bateria. Mas hoje em dia isso já deixou de ser verdade há muito tempo. Hoje, os notebooks enchem a bateria até 100% e, se você continuar usando eles na tomada, eles simplesmente vão usar a energia direto da tomada e não da bateria. Alguns deles ainda são até mais inteligentes, gastando a bateria de 100% para 75% para você poder fazer alguns ciclos na bateria e não prejudicar ela a longo prazo. Então, não. Usar o seu notebook na tomada, mesmo que você tenha uma placa de vídeo extremamente potente, não vai estragar a bateria do seu computador. Mas o que pode acontecer, principalmente nos modelos gamers que realmente têm um ótimo desempenho, são máquinas para alto desempenho, é que a bateria desses notebooks muitas vezes não é tão boa e outras vezes até é boa sim, só que como ele consome energia demais, ela não vai durar muito tempo, tendo uma média máxima aí de 3 horas na maioria das máquinas. Para você conseguir mais do que isso, normalmente você tem que cortar um pouco da energia da sua placa de vídeo. E se o seu computador tem uma placa mais atual, no caso da série RTX, com final 70, 80 ou até mesmo 90, por mais que seja difícil e a bateria tá durando muito tempo, provavelmente é porque ela não está recebendo toda a energia que ela foi projetada para receber. Mas por conta disso, ela faz a sua bateria durar mais tempo. Segundo mito que muita gente ainda acredita: processador i7 é sempre melhor que i5. E não, isso não é verdade. E esse mito já é velho, gente, esse aí já tá jurássico. Ele já tá tão velho que o nome dos processadores nem é mais i5 ou i7. Ele virou Core 5, Core 7, Core 9. Ainda tem esse detalhe, muita gente nem sabe que a série 9 existe. O que acontece é que, antigamente, os i7 eles estavam muito acima do seu tempo. Hoje em dia, é um padrão um pouco mais nivelado, justamente porque a tecnologia evolui muito mais rápido. Então, o que normalmente acontece é que um processador i5 da atual geração, ele provavelmente vai ter um desempenho muito próximo, se não igual, a um i7 da geração anterior. Então, o que mais vai contar para você vai ser a geração do processador que você vai estar comprando, e não necessariamente de qual série ele é. Um ótimo exemplo que eu posso dar para vocês é um processador que eu já usei. O meu notebook ele tem um i7 da 10ª geração. E ele é muito potente, ótimo, mas é um processador de notebook com 6 núcleos. Esse processador é equivalente a um outro processador que eu tenho aqui, no caso de desktop, que é um i3 da 12ª geração. Mesmo esse 3 nem tendo vídeo integrado, sendo um processador até mais cortado, com um corte de gastos maior, ele em questão de potência e performance é equivalente ao i7 da 10ª geração que tem no meu notebook. Isso porque ele é um processador que só tem 4 núcleos. Então, mesmo tendo 2 núcleos a menos, e na época a gente ainda tinha um hyperthreading, então um processador de 4 núcleos tem 8 threads, e um processador de 6 núcleos tem 12 threads, ainda assim ele tem uma performance equivalente, justamente porque se passaram 2 gerações nesse meio tempo e o processador i3 acabou chegando na potência do i7. Então não se enganem, não é só porque é um i7, não é só porque é um 9 que ele vai ser melhor do que o da outra série. Você tem que sempre olhar a geração do processador, para poder ter certeza da potência que ele vai te entregar. E se você tiver alguma dúvida, é só entrar naqueles sites de comparação, eles sempre ajudam a gente a fazer esse tipo de análise rápida. Mito de número 3. As placas nomeadas de MX, como MX150, 250, 350, Iris Xe e até mesmo as Vegas, são placas dedicadas. E
é mito. Essas são placas integradas que vêm dentro do seu processador. O que acontece é que a nomenclatura dos processadores diz que um processador em si é uma CPU. Quando ele tem uma placa integrada nele, uma placa de vídeo no caso, ele se chama de APU. E essas são APUs. Eles não são simplesmente processadores, eles são processadores que têm uma placa de vídeo integrada neles. E por conta disso, essas placas, por terem muito menos espaço e dividirem tudo que elas têm com o processador, elas não são tão potentes. Elas não podem ser chamadas de placas dedicadas, e se você precisa de qualquer coisa que vai utilizar de uma placa de vídeo dedicada, elas não vão cumprir o papel. Então, se você precisa de uma placa de vídeo dedicada, mesmo que você acabe pegando uma placa mais de entrada, eu vou dar o exemplo da NVIDIA, porque é a que eu mais recomendo. Mesmo que você pegue uma com a finalização 50, como uma 3050, uma 4050 ou uma 5050, sempre vai ser melhor do que uma placa de vídeo integrada como a Iris Xe, como a série MX e as Vega. E agora, pessoal, se você tá gostando do vídeo, mesmo que você ache que eu ainda tenho muita coisa para melhorar por aqui, porque eu concordo com você, eu ainda tenho muita coisa para melhorar por aqui, por favor, deixa o seu like, faz um comentário daquilo que você acha que pode melhorar, ou de ideias de vídeos que seriam úteis para você. E vamos continuar. Mito de número 2. Notebooks gamers não são bons para trabalhar. Você já pode ter ouvido isso de muita gente, porque muita gente ainda torce o nariz para esse tipo de notebook. E eu concordo que a estética deles muitas vezes não é a estética que a gente quer para um ambiente de trabalho. Se você trabalha em casa não faz tanta diferença, assim, mas, né, para a estética em si. Mas quando você tá num escritório com outras pessoas, ele não fica tão legal, ele pode até passar uma sensação um pouco mais infantil, como um notebook que eu mesmo tenho, que é o Helios 300, eu não lembro qual é a geração dele, que ele tem a parte de trás do notebook lembra uma Lamborghini, o que não é muito útil quando você quer passar confiança, principalmente para um cliente. Mas verdade tem que ser dita. Quando a gente está falando de performance, principalmente em notebooks, normalmente essas são as máquinas que vão ter a sua melhor performance. Um exemplo que eu posso dar para vocês é, por exemplo, a série Galaxy Book Ultra da Samsung. Essa série seria a melhor série para designers na visão da Samsung, além da própria série Pro, que também é da Galaxy Book. E ela realmente é ótima. Ela vem com os melhores processadores, normalmente você já encontra com 32 GB de RAM, o que é bem útil, pelo menos 1 TB ali de SSD, numa velocidade muito alta, normalmente Gen 4 ou Gen 5, ou seja, batendo ali pelo menos seus 6.000 megatransfers por segundo. E ela até mesmo vem com placas de vídeo dedicadas de alta performance, como uma 4070. A questão é, essas placas vêm cortadas. Elas não recebem a energia que elas deveriam receber. Normalmente fica em torno de 60 a 80 watts. Principalmente na série Galaxy Book Ultra, porque um dos focos deles é ser leve e acessível, no caso de você poder levar para outros lugares, né? Ele acaba sendo bem fino e bem leve, o que é muito útil. Mas, se você comparar com uma placa de vídeo de um tamanho normal, você vai ver que tá faltando alguma coisa ali. E normalmente a heat pipe é o tipo de coisa que vai passar o calor para frente, não vai deixar o seu computador ferver. E para evitar esse tipo de coisa, ele simplesmente corta a energia da placa. Então você às vezes tem uma ótima placa ali, mas você não está usando nem 40%, nem 50% do poder que ela poderia te entregar. Então essa sempre acaba sendo uma questão para quando a gente trabalha, principalmente com 3D, que é onde vai consumir mais da placa de vídeo. Você quer ter a estética, você quer ter a funcionalidade, você quer ter a falta de peso, ou você só quer um computador potente? Porque muita gente compra os notebooks simplesmente porque não querem ter o trabalho de montar um desktop, montar uma máquina completa. Porque normalmente os desktops, mesmo com a mesma configuração, eles são mais fortes, eles são mais potentes, porque você consegue fazer um arrefecimento de calor melhor, de energia melhor, e você acaba aproveitando melhor esse tipo de equipamento. E agora, como nosso último mito, nosso mito de número 1, mas também que eu acho que talvez seja o mais importante, notebook gamer é sempre bom para arquitetura. E não é verdade. Nem todo notebook gamer é bom para trabalhar com arquitetura. E quando nós falamos de designers, provavelmente todo notebook gamer é bom para trabalhar com design, tirando a questão de peso, como eu falei antes. Mas para arquitetura não.
Porque se você pegar um notebook muito de entrada ou muito defasado, ele não vai ser útil para você. Vamos lá, nada melhor do que um exemplo. Aquele notebook que eu falei para vocês que eu tenho, que é um Helios 300, ele já é defasado para o momento atual que nós estamos. Por quê? Apesar dele ter um i7, ele tem um i7 de 10ª geração. Ele tem sim muita memória RAM, mas foi porque eu adicionei. Ele veio com 16 GB, eu coloquei 32. Eu adicionei outro pente de 16 e acabei fazendo um dual channel, que também melhora a performance dele. E ele também tem bastante memória, porque ele já vinha com um SSD de 256 GB, ele já vinha com HD de 1 TB e eu também adicionei outro SSD Gen 3 de mais 1 TB. E quando a gente fala de design, nossa, isso é ótimo. Perfeito. Oxi. Galera, após problemas técnicos, voltamos com a nossa programação normal, tá? A questão é, todas essas peças que eu falei pra vocês são muito úteis para o mundo do design. E a próxima que eu vou falar também que é a placa de vídeo. Esse notebook ele tem uma RTX 2060, que para quem trabalha com design, ela ainda hoje vai ser muito útil. Ela ainda vai te ajudar muito no seu trabalho. Mas quando a gente fala de arquitetura, uma RTX 2060, e não só essa, uma RTX 3060 hoje não é mais uma placa ideal para você trabalhar com arquitetura, para você trabalhar com 3D principalmente. Então, acaba sendo sim um mito. Nem todo notebook gamer vai ser um bom notebook para se trabalhar com arquitetura, porque nem todos eles são atuais. Os atuais, sim, provavelmente todos vão ser úteis, mesmo aqueles que são mais fracos, os das séries 60, os das séries 50, eles ainda vão ser úteis. Apesar de que eu indico muito para vocês, gente, não peguem notebook com menos de 8 GB de VRAM, porque isso é assim, é pedir para trocar de notebook daqui a 2 anos, no máximo. Mas desconsiderando isso, nem todo notebook gamer vai ser bom para se trabalhar com arquitetura. Mas e aí, qual desses mitos você já acreditou? Coloca aqui embaixo nos comentários para mim. E se você tem alguma ideia de vídeo que vai ser muito útil para você, ou talvez, não sei, dicas de notebooks ou até mesmo de peças de computador para se trabalhar com uma área específica dentro do meio da arquitetura ou do design, é só falar aqui embaixo nos comentários para mim também. Não se esquece de se inscrever e adicionar o sininho. E até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu!